Skyrim. Dessa franquia do Skyrim, você pode escolher, num dos jogos, você pode escolher jogar como... Começa com um escravo, eventualmente um escravo condenado à morte, que você consegue se livrar. E aí você começa uma jornada bastante, vamos dizer assim, deprimente. Bastante depressiva mesmo. Porque você começa como um ninguém. E aí você vai progredindo. Incrivelmente, tem pessoas que adoram desempenhar essas funções. Mesmo que sabendo que nesse tipo de RPG, você tem que construir o seu futuro e o presente, porque o presente nem sempre ele é muito recompensador. É um presente de bastante sofrimento e tristeza. O próximo da nossa lista é Mount Blade. Mais um RPG onde você pode... Existe a opção onde você pode começar como nobre, tá? Liderar exércitos, comandar invasões, ter uma vida bem luxuosa, mas você também pode optar por começar como uma pessoa da classe social bem baixa mesmo, lá no cafundó mesmo da sociedade, lá por baixo. Você pode ser o aldeão. Próxima opção nós temos Final Fantasy 12. Todo mundo conhece a franquia do Final Fantasy. Ela é caracterizada por um grupo, sempre é um grupo. E vocês veem aquele pessoal jovem, aquela galera bem saudável tal, desempenhando as funções do jogo do RPG tão famoso. Mas nesse caso aqui, no 12, você vê Ivan. Ivan, ele é uma espécie de lobo solitário da franquia, onde ele joga sozinho. E ele, apesar dele ser o amigo do herói, ele não é exatamente o herói, mas ele é uma exceção em toda a franquia, porque ele joga como um cara anônimo da multidão lá, um Zé Ninguém. Fallout Vegas. Fallout Vegas é mais um jogo da franquia Fallout e nós já conhecemos. Como o nome já diz, Fallout, de demolido, escombros, etc. O mundo está numa situação onde a civilização parece ter decaído bastante. E nesse jogo da franquia, você não vai desempenhar nenhuma missão para salvar o mundo, encontrar solução para o que está acontecendo. Não, não, não. Você vai ser tipo um lobo solitário e como um ninguém, um Zé Ninguém, um anônimo, você não precisa se envolver nos problemas aí que a galera aí dos estados aí do Texas, Califórnia tem. E também você não precisa se preocupar em atuar como o grandão aí da franquia. Na posição número 5, nós temos Shenmue. Shenmue é um RPG japonês. Quem é das antigas, que assistiu aqueles filmes japoneses onde o vilão invade uma casa, uma vila e detona todo mundo, mata todos os pais do herói, aí o herói sai com aquela missão de vingar. Como mais um dos que nós falamos até agora, mais um lobo solitário. E aí o Shenmue, ele sai vagando pelas cidades, pelas vilas pequenas. Ele faz um treinamento aqui, ele está treinando com um senhor, um sensei, um mestre. Ele interage com a vizinhança, mas a parte mesmo é ele fazer essa perambulação de ser um lobo solitário, de ser um cara perdidão, jogado mesmo. Próximo da nossa lista é Gothic, que seria gótico. Gótico, apesar do gráfico assim bem grosseiro, parecendo o gráfico do PS2, ele das versões bem antigas, ele é um RPG bem complicadinho. Você começa também como um nômade, um cara sem lar, um anônimo, ninguém.
E aí você tem que progredir numa região que ela se situa na Idade Média, como o nome já diz, gótico. Se situa na região provavelmente da Europa, onde tem bastante tradição sobre esse tipo de jogos. O cenário seria na Europa, Europa medieval. Aí você tem que interagir, olha só, andar, conversar com os locais. Você tem que resolver enigmas e coletar informações. Ele é muito, ele é muito complicado e veio um remake dele. A terceira da nossa lista é Pathologic 2. Seria algo como Patológico. Patológico 2 é, é o seguinte, é a sequência do Patológico 1. E ele segue a mesma, assim, a mesma leva da coisa. Ele segue o mesmo padrão. Você é um cirurgião que está numa cidade que foi devastada por uma praga. E aí você precisa investigar o que aconteceu. Você tem que investigar a parte virológica da coisa, do vírus, a influência dele no comportamento da população. Você tem que buscar respostas. O jogo, ele parece muito Silent Hill por causa das locações. A atmosfera é muito tensa. O próximo da nossa lista é Kingdom Come Clearance. Traduzindo para português, seria algo assim como o reinado que chegou à limpeza. A limpeza pode ser limpeza étnica, considerando como é que era o sistema naquela época. Nesse jogo, obviamente, você começa como orelha seca, um Zé Ninguém. Embora você não termine como um anônimo, como um Zé Ninguém, a ideia principal é essa. Você vai progredindo, você escolhe profissões. Se bem que, como ele é ambientado na Idade Média, naquele período era o seguinte, só existiam duas classes, os ricos e os pobres. E os pobres eram pobres mesmo, os pobres eram massa de manobra, era bucha de canhão. E como ele segue essa ideia, os combates são bastante brutais, ele é muito pesado, bastante violento. E o último da nossa lista é Kenshi. Kenshi é um jogo onde você literalmente começa pelado e faltando um dos membros, a metade de um dos membros. É um jogo de mundo aberto, tá? Um RPG. Falar que ele é combativo é redundante, porque você vai enfrentar muitos inimigos numa terra devastada, num período que parece que é um período medieval, e o jogo é muito difícil, muito difícil. Os gráficos não são exatamente muito exigentes, tá? É bem simples mesmo. A jogabilidade dele é que assim, é complicada porque você vai estar o tempo todo como um ninguém, um Zé Ninguém, e vai sofrer agressões de todos os lados. Vai andar em grupos, você pode andar sozinho, mas esse jogo ele é de, assim, realmente ele merece a posição número 1 em termos de dificuldade e estranheza. Então, esse é o final da nossa lista.